E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de dinâmica. Nessa aula a gente vai ver duas coisas. Uma, máquina de Atwood e a outra, polias móveis. Para começar a máquina de Atwood, eu fiz a representação dela aqui. Ela é constituída de uma polia fixa, ela está presa ao teto, ao equipamento. Por ela passa um fio que está preso a dois bloquinhos, o bloquinho A e o bloquinho B. É importante que quando a gente faça esse tipo de exercício, dois comandos vão aparecer. E esses dois comandos a gente tem que ficar bem atento. A polia ideal, ou seja, a massa da polia é praticamente nula. Um outro comando também vai aparecer, mas esse a gente já sabe, é que o fio é ideal. Ele é inextensível e de massa também nula. Segundo comando que vai aparecer para você é uma situação sem atrito. Aí, professor, que bom, eu não vou ter conta para fazer. Mas não só isso, tem um outro significado importante fisicamente. Não ter atrito significa que essa polia, por incrível que pareça, ela não vai girar. Afinal, não tem atrito. Certo? Agora vem outras coisas, outras relações importantes que a gente precisa saber, só que isso não vai estar claro para a gente no exercício. Não vai ser uma informação direta, vai ser uma informação indireta. A gente vai conseguir saber ao olhar o exercício. Primeiro, uma coisa mais intuitiva. O corpo com maior massa desce e o corpo com menor massa sobe. Em outras palavras, eu escrevi assim: o corpo mais pesado, entre aspas, né, desce e o mais leve sobe. Então, o que eu fiz? Imagina que eu esteja segurando assim. Você não deve se preocupar como a figura está representada, mas sim como eles foram soltos. Tá vendo aqui? Soltei. Quem vai descer? Olha, quem tem maior massa? O A, 6 kg. Então o A desce e o B faz o quê? Sobe. Fato. Agora vem uma quarta informação extremamente importante para a gente resolver o exercício. Uma informação física. Os dois vão ter a mesma aceleração, em módulo. Como, professor? Olha só. Quando eu solto, tiro minha mão, o bloquinho A vai fazer o quê? Ele vai descer, porque ele tem maior massa. Então, se esse bloco A desce 1 metro, o bloco B subiu quanto? 1 metro, é o mesmo fio. Não tem como o fio esticar, lembra? Então, como o fio é o mesmo, se esse bloco A desce 1 metro, o B sobe 1 metro. Como as posições, os deslocamentos são iguais, isso implica que a velocidade seja a mesma em módulo e a aceleração também. Então, a aceleração também vai ser a mesma. Certo? Muito bem. Então, aqui nesse exemplo, eu trouxe pra gente o seguinte: o que a gente vai fazer com esse exemplo? Eu quero calcular a aceleração dos bloquinhos, a força-tração que o fio exerce nos bloquinhos e a pergunta mais difícil: qual é o módulo da força que o teto exerce nessa polia ideal aí na máquina de Atwood? Prontos? Vamos começar? Beleza. Olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou representar aqui, com meu giz azul, o movimento dos blocos, só para a gente não se perder com a orientação. Quem é o bloco mais pesado, ou que a gente tem maior massa? O A. Então o A vai descer e o B vai subir. Essa setinha eu coloco para me orientar. Não é necessariamente algo físico, é só para me orientar. O A está descendo e o B está subindo. Muito bem, como que a gente faz para relacionar a aceleração, para a gente descobrir a aceleração envolvendo força? Tem um jeito, lembra? Vou escrever aqui no cantinho, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. O que é isso? A nossa segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E é isso que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer? Para obter a força resultante de cada bloquinho, eu tenho que ser capaz de representar as forças que atuam nele. Começando pelo bloquinho A, vai ficar assim, ó. O A tem a força peso? Tem. A força que a Terra puxa ele para baixo. Esse bloco A consegue cair em queda livre? Não, tem um fio segurando ele. Então esse fio exerce uma força-tração. Perceba que esse fio está interligado ao B. Então quando o A desce, ele puxa o B. Como é o mesmo fio, mesma tração. Certo? E tem o peso de B. Então todas as forças foram representadas no bloco A e no bloco B. Todas as forças que atuam em cada um deles. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, mas primeiro eu vou calcular a força resultante de cada um. Força resultante de A e a força resultante de B. Força resultante, lembre-se, é a soma das forças. Nós sabemos que o corpo A mais pesado tem que descer acelerado. Portanto, na hora que você vai somar as forças, temos duas, peso A e tração. A soma dessas duas forças tem que resultar em uma voltada para baixo. Portanto, o peso tem que ganhar da tração. A soma das forças, a resultante, vai ser PA menos T.
Da mesma forma, quando a gente vai para o bloquinho B, você vai fazer o seguinte. A soma das forças tem que resultar em uma para cima. Bom, se a soma das forças, eu posso trocar esse conjunto de forças que atuam, tração e peso, por uma para cima, significa que, muito bem, a tração tem que ganhar da peso, ela tem que ser maior que a peso. Então a força resultante vai ser tração menos PB. O que eu faço agora? Olha esse sisteminha que a gente montou. A tração é a mesma? É. A força resultante é a mesma? Não. Não é. Não tem nenhum vínculo para ser. Tudo bem? Como que eu faço para esse sistema ser palpável, ou melhor dizendo, esteja dentro da nossa realidade para resolver? Você aplica a segunda lei de Newton. Faz o seguinte. Força resultante de A é a massa de A, 6 vezes a aceleração. Peso de A, massa vezes a gravidade, 60, menos tração. Força resultante de B, 4 vezes A, é igual a T menos 40. Lembrando que o valor da aceleração é o mesmo, porque eles têm o mesmo módulo. Agora a gente consegue resolver. Porque a gente tem quantas equações? Duas. Uma do A, do corpinho A, e uma do corpinho B. Nessas duas equações, a aceleração é a mesma, tem o mesmo módulo. E a tração também, porque é o mesmo fio. Uma das formas mais fáceis de resolver esse sistema é somando as equações. 6A mais 4A vai dar 10A. 60 menos 40, 20. T menos T vai embora, dá zero. Portanto, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que o bloquinho A está descendo com 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo. Em contrapartida, o bloquinho B sobe com 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, a primeira parte do item A, feito. Segunda parte, ele quer saber o valor da força-tração, o módulo da força-tração. Qual é o valor que esse fio exerce no bloquinho? O que você faz? Você pega o valor da aceleração e substitui em uma das duas equações, ou na do bloco A, ou na do bloco B. Eu vou substituir na do bloco B. Se você em casa quiser substituir no bloco A, não tem problema, tranquilo também. Escolha você qual é melhor. Eu substituindo vai ficar 4 vezes 2, T menos 40. 4 vezes 2 costuma dar 8. Lá em Osasco, dá 8. Então fica 8 é igual a T menos 40. A tração do fio vale 48 newtons. Perceba que deu como a gente esperava. 48 newtons é menor que o peso, porque a resultante tinha que dar para baixo. Em contrapartida no B, 48 é maior que o peso do B, que era 40, que a resultante tinha que dar para cima. Beleza? Então achamos aqui a tração. E aí a gente vai para a pergunta mais difícil do exercício, que é calcular a força que o teto exerce sobre essa polia. E como você vai fazer isso? Bom, como eu quero representar, falei errado, como eu quero calcular a força que o teto exerce sobre a polia, nós temos que representar a força na polia. Então, na hora que você representa, você vai fazer o seguinte. Primeiro, a polia tem força-peso? Intuitivamente você responde sim, mas na condição do problema, a gente responde não, não tem massa. Ela não tem força-peso, por isso é uma situação ideal. Muito bem, então vamos lá, representando as forças. Você concorda que essa polia, ela está sustentando o bloco B? Ela puxa o bloco B para cima com uma força-tração através do fio? Aplica a terceira lei de Newton. Se a polia puxa o bloco B puxa a polia para baixo, com tração. Esse raciocínio você pode aplicar do lado esquerdo. Se a polia sustenta o bloco A, puxa o bloco A puxa a polia. Então é tração e tração, lembrando que eu estou representando as forças na polia. Falta uma. A força que o teto exerce. Que eu vou chamar de F, tá? Se você quiser chamar de T, linha, T1, T2, não tem problema. Eu vou chamar de F. Aí vem uma situação importante nesse exercício, que é do item C. A polia está em equilíbrio, ela está parada. Portanto, a força resultante sobre a polia é zero. Então, quantas forças tem aqui? 3. A soma dessas 3 forças tem que ser zero. Uma força está para cima. Essa força que está para cima
ela tem que anular essas duas que estão para baixo. Portanto, F é 2 vezes o valor da tração. Mas por que 2 vezes? Porque a tração é a mesma, é o mesmo fio. Então F vai dar 2 vezes 48. F, 96 newtons. Tá aí o valor que a força F que o teto está exercendo para segurar essa polia é de 96 newtons. Beleza? Encerramos essa parte de máquina de Atwood. Eu vou apagar a lousa e a gente volta com polias móveis. Só aguardar um pouquinho, beleza? Beijinhos. Pessoal, voltando, vamos ver agora polias móveis. Polias móveis, ela está dentro da máquina de Atwood. O que muda é o seguinte, você vai ter uma polia móvel. A polia móvel, ela tem mobilidade de se mexer. Eu coloquei aqui uma situação que é o seguinte, temos aqui uma polia fixa, que ela está presa ao teto, e uma polia que ela tem um fio contornando ela e outro fio preso a um bloquinho. Um bloco não, né? Um bloquinho. Quando você puxa esse fio, essa polia tem mobilidade de subir. Quando você solta, essa polia desce. Então a gente diz que ela é uma polia móvel. Situações de polia móvel, elas são muito aplicadas em construção ou em aparelhos de ginástica. As duas situações são as que vão mais aparecer no seu vestibular. Detalhe importante, situações de polia móvel, o que é mais cobrado de vocês é a situação de corpo em equilíbrio. Lembrando que, aí vem uma palavrinha chave pra gente. Quando o corpo está em equilíbrio, 2 coisas podem aparecer para você. Uma, o corpo em repouso, que é a situação mais fácil de perceber que a soma das forças é 0. A segunda é quando o exercício falar para você que o corpinho está em movimento retilíneo uniforme, ou subindo ou descendo. MRU é velocidade constante, portanto, a força restante também vai ser 0. Muito bem, o que eu vou fazer nesses 3 exemplos, A, B e C? Nesses 3 exemplos, eu coloquei um bloquinho de 10 kg. E a nossa ideia inicial é saber o quanto de força cada pessoa faz para manter esse corpo em repouso, corpo em equilíbrio. Muito bem. Para começar, essa pessoa que está aqui na letra A, eu vou falar que ela faz uma força. Ela puxa o fio para baixo. Então eu vou representar a força no fio. Ela puxa o fio para baixo, ela faz uma força FA. Essa força, ela mantém pelo fio. Então essa polia fixa só serve para contornar o fio. Chegando nessa polia móvel, o que acontece? Essa pessoa está puxando a polia móvel para onde? Para cima. Então essa polia móvel recebe uma força FA. Como a gente tinha visto no início da aula, a gente sabe que esse teto também puxa. Como é o mesmo fio, aqui você vai ter FA. Para essa polia estar em equilíbrio, ela tem que receber uma força para onde? Para baixo. Porque eu já tenho 2 para cima, ela tem que receber uma força para baixo. Lembrando que essa polia móvel ela é ideal, portanto ela não tem força-peso. Ela vai ter uma força para baixo, que vai ser 2FA. Mas professor, por que 2FA? Pessoal, peso não tem, então não represento. Eu tenho FA para cima e FA para cima. Tipo, 2 e 2. Como que eu faço para anular essa força? Uma para baixo. De quanto? O dobro, 2FA. Tudo bem? Mas professor, quem causou essa força? Aí vem a questão do bloquinho. Para ele ficar em equilíbrio, não teve que receber 2FA essa polia móvel? Quem causou? Esse bloco. O bloco puxou a polia móvel com 2FA. Pela terceira lei de Newton, se o bloco puxou essa polia com 2FA, a polia puxou ele com 2FA. Mas sabemos que no bloco tem a força-peso. A peso do bloco é massa vezes a gravidade. A massa é 10, a gravidade é 10. 10 vezes 10, 100 newtons. Agora vamos concluir nosso raciocínio. Para esse bloco estar em equilíbrio, se o peso vale 100, quanto tem que valer 2FA? Muito bem. 100 newtons. Então quanto vale FA? 50. Certo? Porque FA mais FA para dar 100, quanto tem que valer FA? 50 newtons. Qual conclusão que a gente chega? A polia móvel, o que ela fez? Uma polia móvel, ela dobrou a sua força. Estava vindo 2 fios, virou 1, porque passa pelo centro dela. Então 2 fios tinha FA, passou para 1, dobrou a força. Então uma polia móvel dobra a tua força. O que era 50 newtons, você está fazendo 50, virou quanto? 100, ao ponto de segurar o corpinho. Então, você fez 100 newtons. Opa, errei, desculpa. Você fez 50 newtons. Qual força que foi pro bloco? 100. O que significa que a polia móvel fez? Uma polia móvel. Ela dobrou a sua força. Ela dobrou, ela multiplicou por 2.
Então, quando você se deparar por uma polia móvel, saiba que ela está dobrando sua força. Então, em situações de academia, quando uma pessoa está fazendo exercício e você vê que tem uma polia móvel, ela não está levantando exatamente aquele peso. Ela está fazendo uma força que aquela polia móvel está dobrando a força dela. Então, nesse caso aqui, a pessoa está fazendo 50 newtons. Só que a polia móvel fez ela fazer quanto? 100, capaz de segurar esse corpinho de 10 kg. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Letra B. 2 polias móveis. Aqui, eu vou falar que ele faz uma força FB. Como a gente já pegou a ideia, vou um pouquinho mais rápido. Mesmo fio, FB para cima, nessa polia, FB para cima. Tinham 2 fios, virou 1. O que eu faço com a força? Ela dobra. Então essa polia de baixo puxa a primeira de cima com 2 FB. Aplico a terceira lei de Newton. 2 FB. 2 FB. Por quê, professor? Pessoal, é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, tem que ter a mesma tração. Nesse caso, 2 FB. Para essa polia ficar em equilíbrio, ó, vou dobrar de novo a força. Vai virar quanto? 4 FB. Ou seja, esse bloquinho puxa essa polia com 4 FB. E aqui continua valendo 100 newtons. Ou seja, quanto vale a força FB na situação de 2 polias móveis para sustentar o mesmo bloquinho de 10 kg? Então, a primeira polia móvel dobrou a tua força. A segunda polia móvel dobrou de novo. Então, ficou 4 FB. 4 FB é igual a 100. Então, quanto vale FB? 4 FB vale 100. FB vale 100 sobre 4. 25 newtons. Ou seja, você fez 25 newtons puxando o fio para baixo. A primeira polia dobrou para 50, então aqui vem 50. A segunda polia dobrou de novo, virando 100. Ou seja, 2 polias móveis dobra e dobra. Ou seja, ela aumenta 4 vezes. Aumentou 4 vezes a sua força. Se você tivesse uma situação de 3 polias móveis, o que vai acontecer? O mesmo esquema. Você faz uma força FC para baixo. Puxei o fio, FC. Polia fixa, nada muda. Polia móvel, você vai ter FC para cima, FC para cima. Para essa polia móvel ficar em equilíbrio, ela tem que receber uma força para baixo de 2 FC. Ela acabou de dobrar a tua força. Aí esse fio se depara com outra polia móvel. Aí você vai ter 2 FC para cima e 2 FC para cima. Para ela ficar em equilíbrio, ela tem que ter o dobro para baixo, que é 4 FC. E aí você se depara com uma outra polia móvel. Que aí você vai ter 4 FC para cima, 4 FC para cima. E para ela ficar em equilíbrio, ela precisa de 8 FC para baixo. Ela ficou 8 vezes maior do que a sua força que você fez aqui. Você fez FC, olha quanto veio para cá, 8 FC. Então, para esse bloquinho ficar em equilíbrio, ele recebe 8 FC para cima e 100 para baixo. Então, quanto vale a força FC? 8 FC é igual a 100. FC é 100 sobre 8. 12,5 newtons. Perceba que, conforme vou aumentando o número de polias móveis, com pouca força eu consigo levantar um corpo. Uma polia móvel, eu só dobrei minha força. 2 polias móveis, eu quadrupliquei. 3 polias móveis, eu octuplei. Não ficou feio, né? Ficou 8 vezes maior. Então, com 3 polias móveis, a minha força aumentou. Deixa eu só escrever aqui. 12,5 para 100. Ela aumentou 8 vezes. Qual a conclusão que eu chego? Como que eu consigo não ter que ficar representando toda hora a mesma coisa? Como que eu consigo determinar uma relação matemática que facilite essa ideia de que eu não ficar representando toda hora as forças? Porque viu que o desenho fica muito cheio, fica bem poluído, vamos dizer assim. Uma das formas de a gente entender é o seguinte: uma polia móvel ela dobrou, 2 polias móveis quadruplicou, 3 polias móveis ficou 8 vezes maior. Você percebe que está tudo múltiplo de 2? 2, 4, 8, depois vai vir 16, 32, porque você sempre dobra. É um APG. 2, 4,
8, 16, 32, 64 e assim por diante. Uma das formas da gente entender é o seguinte. Aqui no dobrou, eu posso escrever isso como 2 elevado a 1. Aqui eu posso escrever como 2 elevado a 4. Opa, 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas polias móveis. Aqui eu posso escrever como 2 elevado ao cubo. Portanto, quando você tiver uma situação de n polias móveis, a sua força vai ficar 2 elevado a n vezes F. A sua força ela vai ser elevada, ela vai ser aumentada de um fator de 2 elevado a n. E esse n depende do número de polias. Número de polias. Certo? Então toda vez que você estiver aí na academia e você perceber que seu equipamento tem uma quantidade de polias móveis, saiba que a força que você está fazendo não é exatamente o que seria se você não tivesse essas polias móveis. As polias móveis fazem você ficar mais forte. Beleza? Beijão, pessoal. E até a próxima aula.